Olá, tudo bem? Como é que você está? Vamos lá, vamos terminar essa série sobre sonhos. Tem uma mensagem muito especial para você hoje. O profeta Joel tem uma passagem interessantíssima, principalmente para as pessoas que acham que o seu bonde passou, seu trem partiu, o avião finalmente decolou e você ficou para trás. E talvez você ache que você está nessa situação. Olha só o que Joel diz e traz esperança para nós. Joel capítulo 2, versículo 28 e versículo 29 diz assim: derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Olha que interessante. Basicamente, Deus pede para que as pessoas sonhem, independente da idade. Não é verdade que, por exemplo, pessoas com uma certa vivência, cabelos brancos, começam a acreditar que a sua época de sonhar passou? Então, no final da vida, não dá mais para sonhar. Ah, meu tempo já passou, não dá mais para sonhar. Não. Talvez alguns sonhos pertençam a determinadas idades. Por exemplo, talvez com 70 anos, 80 anos, não seja bem o período em que você vai pensar em ter filhos. Mas talvez Deus tenha outros sonhos para você nessa fase da sua vida. Ou talvez não seja o caso de idade, talvez você não possa ter visões do futuro porque você acha que é jovem demais. Ou você acha que não está na posição correta. Mas se você olhar bem para o texto, mulheres, homens, velhos, servos, servas, ou seja, independente da idade, independente da posição social, independente inclusive se você é alguém que se considera falho, fracassado, impotente, independente disso, Deus está se comprometendo em fazê-los sonhar. Fazer você sonhar, como fez aquele povo voltar a sonhar. Talvez o contexto ajude. Nós estamos falando de um povo, o povo de Israel, que recebeu uma promessa no cativeiro, a promessa de receber uma terra prometida. Nessa terra prometida, esse povo que havia sido escravo poderia recomeçar a vida. Poderia sonhar com um lar, poderia sonhar com filhos, poderia sonhar com uma colheita, poderia sonhar com liberdade. Só que tudo isso estava ancorado numa relação com Deus. Significava o quê? Nós vamos viver numa terra de sonhos para os nossos sonhos na presença de Deus. E Deus é aquele que garantiria o cumprimento dessas promessas. Ou seja, sem Deus não tem negócio, sem Deus não tem sonho, sem Deus não tem futuro. E adivinha o que aconteceu? Exatamente isso que você deve estar pensando. O povo de Deus, o povo de Israel fracassou. Eles entram na terra prometida e eles dispensam Deus da vivência naquela terra. Ou seja, eles se afastam daquele que produziu sonhos para eles naquele lugar. E ao se afastarem da fonte dos sonhos, os sonhos vão morrendo. Deus disciplina esse povo e nações estrangeiras invadem essa nação e levam eles cativos. Mas Deus ainda aponta uma promessa. Vocês fracassaram, vocês não me foram fiéis, vocês tiveram sonhos recebidos por mim, vocês me dispensaram e jogaram esses sonhos na lata do lixo. Talvez o bonde passou para Israel. Mas Joel vai revelar outra coisa. Joel vai revelar um Deus que deseja que o seu povo volte a sonhar. E ele dá essas visões através do Espírito Santo de Deus.
A descida do Espírito Santo sobre o seu povo faz com que indiscriminadamente todo ele volte a sonhar. Para quem que é essa mensagem? Essa mensagem é para aquela pessoa que se amarrou numa âncora no fundo do mar da vida e está pensando assim: o meu destino é ficar no leito do mar. O meu destino é ficar debaixo dessa camada de água. Eu não posso ir lá para cima, eu não posso ir para a superfície, eu não posso ver o sol, ele não vai brilhar mais para mim, eu errei demais, eu fracassei demais, eu desperdicei oportunidades demais, para mim não tem mais jeito. É para essa pessoa que Joel está dizendo. A gente não está falando aqui nesse momento de alguém que descobriu que determinados sonhos não eram para ele e decidiu sonhar outra coisa. Ou que intempéries, eventos que acontecem à nossa revelia atrapalharam esses sonhos e porventura você tem que reiniciar de outro lugar. Nós estamos falando de pessoas que se sentem responsabilizadas, se sentem culpadas e acham que a maior punição que elas podem receber e que elas merecem receber é não sonhar mais. Eu posso te dar um exemplo. O tanto de gente que eu tenho conversado, que se decepcionou com o casamento, enfrentou um divórcio e, diante da minha pergunta se essa pessoa estava se preparando para sonhar com uma nova relação, porque ainda tem idade, ainda tem vida pela frente, dá sim para recomeçar a vida. Eu tenho ouvido várias vezes a seguinte afirmação: casamento nunca mais. Para mim já deu. E se você é membro de alguma igreja ou é evangélico há algum tempo, você sabe o que essa resposta traz. Ela me leva a uma pergunta. Eu sempre pergunto para a pessoa: você é celibatária? Você vai dedicar sua vida ao Senhor? Você vai romper com essa necessidade? Você não quer mais se relacionar com ninguém? Não. Pastor, eu quero me relacionar. Não sou celibatário, não sou celibatária, mas o que eu não quero mais é casamento. Eu quero romance sem casamento, porque o sonho da família para mim acabou. Não é para mim, eu não mereço. Isso é muito triste. Boa parte do meu trabalho, então, passa a ser, nesses aconselhamentos, mostrar para essa pessoa que porque o casamento falhou uma vez não significa que vai falhar duas vezes. Pode continuar seu sonho. Ele pode continuar tendo em mente a possibilidade de recomeçar uma família. Claro que sim. E isso você pode aplicar em qualquer área. Tem pessoas que começam a se punir, dizendo que não merecem mais sonhar. E deixa eu dizer uma coisa para você. Sim, a punição para alguém que fracassa em se aproximar do Senhor, em de realizar a vontade do Senhor, é não sonhar mais. Você tem toda a razão. Mas existe uma parte nessa equação que está faltando. Nós estamos desconsiderando a bondade de Deus, o desejo de Deus de te ver ligado a Ele. Deus quer fazer você voltar a sonhar, a ter visões de futuro. Mas Ele quer que você faça isso na presença dEle, ligado a Ele. E é por isso que Ele derrama o seu Santo Espírito, para que você volte a sonhar os sonhos de Deus na sua vida. Aceite o perdão de Deus. Se você acha que fracassou, se você acha que desperdiçou oportunidades, aceite o perdão de Deus. Ele vai te libertar para você voltar a sonhar. E melhor, voltar a sonhar sonhos que serão alcançados no poder de Deus, na promessa de Deus, na força de Deus. Não desista. 2026 só está começando. Você não pode jogar esse ano fora. Você não pode viver dia após dia sem expectativas, sem esperança de futuro. Você não foi feito para isso. Você vai morrer uma morte todo dia. Não faça isso consigo mesmo. Não se puna dessa maneira.
quando você tem diante de você essa mensagem de Joel. Eu gosto de me colocar aqui na mesma posição de você, porque talvez você se engane com a minha roupa, talvez você se engane com a minha postura, talvez você se engane com o meu título de pastor. Não, eu também já fui essa pessoa. A pessoa que dizia, para mim não tem mais sonho. Eu perdi um filho e, de certa maneira, me culpei pela perda desse filho por uma doença cruel. Meu primeiro filho faleceu de leucemia. E a gente sempre fica pensando, mas e se eu tivesse feito outro tratamento? E se eu tivesse feito outra coisa? E eu me lembro muito bem que numa viagem após a morte, o falecimento dele, eu e a minha esposa estávamos sentados na duna de areia de uma praia e nós nos perguntávamos, a gente vai ter filho ainda? A gente pode ter filho ainda? E naquele dia, naquela praia, diante de uma lua enorme, linda, Deus falou conosco. Sim, vocês podem ainda ter o sonho de ter filhos. Depois daquilo, vieram 2. A Olivia, de 8 anos, e o Lucas, que está agora com 6 anos. Aquele casal que no passado entendia que a porta do sonho de ter filhos havia sido fechada para eles, agora passava a viver esse sonho novamente. E estamos muito felizes com esses 2 filhos que o Senhor nos deu. Não, Deus quer que você sonhe. Deus quer que você tenha uma boa expectativa para o futuro. Confia nele e aceite o perdão dele em nome de Jesus. Só através do perdão de Deus, em Jesus Cristo, você volta a sonhar. Faça isso. Grande abraço, Deus te abençoe, boa semana e bom 2026 na sua vida. Até!